Gente querida, meu coração está fervendo por duas situações. E tem uma que ele está fervendo mais. E eu vou ter que fazer uma escolha, né? Então, para os meus irmãos ali, 1 Samuel 17, verso 23 e 24. Ok? Já deixa tudo preparado aí. E nós vamos à ministração da palavra de Deus. Quem está com o coração aberto aí? Pouca gente, hein? Pouca gente me sinalizou. Eu. Quem está com o coração aberto? Diga eu. Aleluia. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe aqui essa manhã. Que o Senhor, ó Deus, me ajude a ser, ó Deus, aquilo que me dispus a ser diante do Senhor. A ser uma bênção, a ser um canal abençoador. Meu Deus, eu oro para que o Espírito da fé, ele inunde este lugar, Senhor. Que a fé seja repartida hoje a cada coração, Senhor, de uma maneira toda especial e abençoada. E que esse tempo, Senhor, que nós temos aqui, seja ele, ó Deus, vivido da melhor maneira possível. E que, meu Deus, pessoas aqui sejam tocadas, curadas, avivadas, renovadas, restauradas, em nome do Senhor Jesus. Oramos, amém e amém. 1 Samuel 17, verso 23 e verso 24, diz assim, verso 23 e 24. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Diga, Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. Queridos, eu quero começar essa minha fala com você dizendo que quando a fé escuta, o medo se cala. Quando a fé escuta, o medo se cala. Esse texto aqui é muito conhecido de nós todos aqui. Todos nós aqui já vimos nas Escrituras. Se não vimos nas Escrituras, a gente viu essa cena em algum filme, onde eles colocaram um cara alto, forte, poderoso, sendo temido por todo Israel, sendo temido por todas as pessoas. Agora, neste dia em que Davi, ele vai onde os seus irmãos estavam, porque Davi havia subido para levar algumas coisas para os seus irmãos comerem, enquanto eles estavam em guerra. Davi havia ido servir os seus irmãos que estavam guerreando. Quando Davi chegou naquele lugar e ele trouxe algumas coisas para que os seus irmãos tivessem o que comer no meio da batalha, um de seus irmãos, chamado Eliabe, o repreendeu e disse: o que você está fazendo aqui, garoto presunçoso? Aqui não é seu lugar, você não podia estar aqui. E Davi não responde nada ao seu irmão, e Davi o serve. Por isso que o verso 23 começa dizendo: enquanto Davi ainda falava com eles, o exército ou o homem ou o filisteu, o guerreiro, cujo nome era Golias, ele também subia. E diz aqui que Golias falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. Golias era um gigante que ele amedrontava dia após dia o exército de Israel com as mesmas palavras. O povo já tinha tanto medo dele, mas tanto medo dele, que ele mal falava e o povo já se borrava todo de medo. Tinha medo dele. Agora, a Bíblia nos diz que neste dia havia um menino chamado Davi que estava escutando o que ele estava falando.
Por isso que eu disse para você que quando a fé escuta, o medo foge. Quando a fé escuta, o medo teme. Quando a fé escuta, o medo fica apavorado. Porque o medo sabe que vai perder para a fé. O medo, ele sabe que ele vai ser nocauteado pela fé. O medo sabe que ele vai ser vencido pela fé. O medo sabe que a fé vai triunfar sobre ele. O medo sabe disso. O medo sabe. Agora vamos pensar um pouco aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, eu não vou ler ele todo, porque é um texto extenso, mas diz aqui que esse homem falou conforme aquelas palavras, ou seja, ele falou as mesmas coisas, ele fez as mesmas ameaças dia após dia. Era a mesma ameaça, a mesma história, os mesmos dizeres, podia-se mudar as palavras, mas o conceito era o mesmo, que era trazer medo ao povo de Israel. Era trazer medo ao povo de Deus. Golias, ele tinha as mesmas palavras de ameaça todos os dias. Todos os dias ele bombardeava aquela gente com as suas más notícias. Todos os dias o Golias, ele bombardeava aquelas pessoas com más notícias. E uma vez bombardeando aquelas pessoas com más notícias, e a maior parte delas não vivia uma fé poderosa, elas então eram tomadas por aquela palavra que Golias trazia. Golias falava as mesmas coisas todo dia. Golias nos lembra, sabe quem? Golias nos lembra o diabo. O diabo também é aquele que insiste em repetir várias coisas para nós, para que o medo cresça dentro da gente. O diabo tem um plano, sabe? E neste plano que ele estabeleceu é o de colocar medo no seu coração. Colocar medo no meu coração. O diabo deseja instalar um medo tão grande, mas tão grande dentro de você, que ele faça com que esse medo gere uma crise de pânico. Ele deseja criar medo no coração dos seres humanos. O diabo insiste em repetir as vozes de medo. Ele insiste em repetir a voz do fracasso. Ele insiste em repetir a voz da derrota. E o problema não é ele falar. O problema é como nós ouvimos. Como você tem ouvido aquilo que você escuta? Como que você tem ouvido aquilo que você escuta? Como que eu ouço o que eu escuto? Porque escutar e ouvir é muito diferente. A gente escuta um monte de coisa. Agora a gente ouve aquilo que nos diz respeito. A gente ouve aquilo que nos diz respeito, aquilo que fala ao nosso coração. Isso a gente ouve. O diabo insiste em repetir vozes de medo, de fracasso, de derrota. Os gigantes, eles não mudam as suas palavras. Ele não muda as palavras. O gigante não muda as palavras. Mas o que o nosso arqui-inimigo deseja é que a gente enfraqueça na fé e tenha medo. O nosso arqui-inimigo deseja que você seja minado na sua fé. Ele deseja que você seja enfraquecido na sua fé. Se você for para as Escrituras Sagradas, você vê uma série de recomendações, e uma das que eu vejo que elas são mais claras, está lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala que você deve se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir firme no dia da malignidade, da maldade e no dia difícil. Ele fala, revista-se de toda a armadura de Deus. Coloque o capacete, coloque o roupão, coloque o escudo,
apanhe a espada, se revista de toda a armadura de Deus. Se revista dela. O gigante não muda suas palavras. O discurso dele é sempre o mesmo, é o discurso que provoca medo. E qual é o nosso papel? O nosso papel é não permitir que as vozes externas definam a nossa confiança interna. As vozes externas não podem comprometer a nossa confiança interna. Haja lá o que houver, falem lá o que quiser, digam lá o que quiserem dizer, isso não vai abalar a minha fé. Isso não vai abalar o meu coração. Eu gosto do salmista. O salmista dizia: adestra as minhas mãos, ó Deus, para a batalha. Adestra as minhas mãos para a batalha. Adestrar a mão, Senhor, adestra as minhas mãos, Senhor, me prepara, Senhor, me ensina, Senhor, me treina para o dia da batalha. Não permita que as vozes externas definam a sua confiança interna. Se você deixar que as vozes externas comecem a tomar forma na tua vida, você pode cair em alguns problemas muito sérios. Você pode entrar em uma tristeza, e após a tristeza, entrar num processo depressivo. Por quê? Porque as vozes externas, elas vão tomando forma. Não permita isso. Não permita que a ameaça do inimigo, ou a ameaça dos gigantes, a ameaça dos Golias. Qual é o seu Golias? Nem todo mundo aqui enfrenta o mesmo Golias. Tem Golias diferentes para cada um de nós que está aqui. Tem Golias que é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque de repente a situação que cada um vive aqui seja diferente uma da outra. Então não é o mesmo gigante. O que esses gigantes têm em comum? É que eles, com as suas vozes, eles querem trazer à sua vida o medo e assim minar a fé. Mas Davi estava ali, ouvindo e escutando. O inimigo sempre repete as suas afrontas. Pode ver. Vira e mexe. Os mesmos pensamentos. As mesmas sensações. As mesmas situações ameaçam a gente. Você diz para você mesmo: eu vou vencer isso, eu vou vencer isso. E realmente, há uma trégua. Daqui a um tempo, aquele gigante se levanta novamente. E é o mesmo pensamento, o mesmo medo, as mesmas situações. Você pode ver. É a mesma forma de pensar. E aí você tem que rechaçar tudo isso. Não permita que aquilo que é externo venha querer definir a sua interioridade. Continue confiando e crendo no Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel, ele ouve com medo o que o gigante estava dizendo. Mas e Davi? Davi está ouvindo as mesmas palavras. Davi está ouvindo as mesmas afrontas. Davi está ouvindo o mesmo grito. Davi está vendo a mesma coisa que todo mundo está vendo. Um gigante. Um cara que apavorava. E Davi ouve também. Para o povo de Israel, as palavras daquele gigante representavam derrota. Para o povo de Israel, enquanto eles estavam ouvindo aquele gigante, eles estavam dizendo: a gente está perdido. A gente não vai conseguir, a gente vai perder, a gente vai ser derrotado, a gente está frito, vai dar tudo errado. Nós vamos morrer. Era assim que eles ouviam o gigante. Está tudo liquidado, está acabado, para a gente está acabado. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele está falando. Olha o que ele está dizendo que não há homem para enfrentar ele, que não há ninguém para enfrentar ele. Ele tem razão, ele está certo. A quem você dá razão? A quem você dá razão? Para os soldados de Israel, aquelas palavras significavam derrota. Agora, como que Davi ouviu tudo isso? Como que Davi escutou tudo isso? Davi era um homem da fé.
Davi era um homem que estava cheio da fé, um homem de intimidade com Deus. Um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que andava com Deus. Um homem que, enquanto menino, cuidava das ovelhas de seu pai, e quando os predadores vinham para atacar as ovelhas, ele se levantava e em nome do Senhor ele obtinha vitória, desde garoto. Davi era um homem de experiências com Deus. Um homem ou uma pessoa de experiências com Deus, ela não se curva a qualquer situação. E é isso que a maior parte de nós não valoriza. Muita gente não valoriza a sua experiência pessoal com Deus. Ei, você e eu, nós temos que forjar experiências poderosas com Deus. Experiência com Deus é provocada. A experiência a gente provoca. É por isso que Deus disse: invoca-me e eu vou te responder. Invoca-me, me chame a atenção e eu vou te responder. Clame a mim e eu vou te responder. Você me clama, você me busca, eu me deixo achar. Então Deus, Ele gosta de proporcionar ao homem experiências com Ele. E Davi era um homem de experiências com Deus. Para Davi, aquele gigante falando, aquele gigante dizendo as coisas que estavam dizendo, para Davi, tudo aquilo era mais uma oportunidade para que Deus fosse glorificado. Davi, ele olhava para o gigante como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Ele olhava para a adversidade, para o obstáculo, para qualquer coisa difícil que fosse, ele olhava para aquilo e ele via aquilo como uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na sua vida. Era assim que ele olhava, era assim que ele via. Era uma oportunidade de ver a glória de Deus. Você percebe? Os mesmos sons, as mesmas palavras de ameaça, as mesmas palavras que provocavam medo, o mesmo som, ele produziu reações diferentes. Em alguns, houve medo. Em outro, houve fé. Quem eu e você somos, quando a gente vai escutando o que a gente escuta? Como a gente reage? A gente reage como os que têm fé, ou como aqueles que estão dotados de medo? A fé me faz ousar, acreditar. O que você ouve, aquilo que você escuta, pode sim abalar. Aquilo que você escuta pode abalar a sua vida, pode gerar desconfiança no teu coração, ou aquilo que você ouve pode despertar dentro de você uma confiança poderosa em Deus. E não é difícil de explicar isso. Você já viu? Se você colocar 20 pessoas em uma mesma situação e pedir que todo mundo se vire naquela situação, você vai perceber que cada uma vai se virar diferente da outra. Se você apanhar pessoas em uma mesma situação e falar a elas: eu quero que vocês resolvam essa situação, você vai ver que todas elas terão resoluções diferentes e algumas não vão nem conseguir resolver. O ser humano é assim. É por isso que na vida a gente precisa se encher da fé. Davi era cheio da fé. Agora, por que Davi era um homem cheio de fé, gente? Davi era um homem cheio de fé porque andava com Deus. Ele já compunha os seus salmos. Ele tinha vida de experiência com Deus, vida de intimidade com Deus. Ele não vivia à espera de alguma coisa, mas ele estava aos pés do Senhor. Tanto é que quando Deus pediu para encontrar alguém, Deus enviou Jessé. Deus enviou Samuel onde? Lá na casa do Jessé, que era o pai do Davi.
Tem um menino lá que me conhece, tem um menino lá que tem experiência comigo, tem um menino lá que ele me segue, tem um menino lá que ele é cheio da fé, tem um menino lá que agrada o meu coração. Lembra da mensagem de semana passada? De tratarmos a Deus de uma maneira digna. E hoje não deixa de ser diferente, porque se você vive uma fé viva, você honra o Deus que você serve. O que você ouve pode abalar ou pode despertar a sua confiança em Deus. Como que você melhor reage? Já parou para pensar nisso? Como que você melhor reage? Como que você melhor reage? Você, quando você é provocado, você se intimida? Ou você vai para cima? Quem é você? Irmãos, se sou provocado, não vai dar certo, eu vou para cima. Eu sou assim. Eu sou assim. Se não acreditaram, eu vou para cima. Eu lembro de minha mãe. A minha mãe falava para as amigas dela que eu seria padre. Minha mãe era muito católica. Só que naquele tempo eu era gago. E as amigas dela falavam assim para ela: a senhora vai ter um padre gago na família. E minha mãe ouviu muitas vezes isso. A senhora vai ter um padre gago na família. E eu, de tabela, às vezes eu escutava esse negócio. Porque a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela me consagrou no ventre para ser padre. E por que ela fez isso? Porque ela tinha perdido 3 filhos. Ela perdeu um, perdeu outro, e aí engravidou de mim. E aí ela falou: Deus, se nascer, se for mulher, é freira, se for homem, é padre. Ela fez o voto e o filho paga. E é verdade, isso aconteceu mesmo comigo. Quando eu me converti, gente, o meu desejo de me entregar foi um negócio de louco. Só Deus para explicar um negócio desse. E minha mãe ouvia essas coisas e ouvia tantas sentenças. E minha mãe falava, as amigas da minha mãe falavam para ela: ele vai ser no máximo coroinha. Coroinha do padre. Minha mãe ouviu muito isso. E na vida a gente vai crescendo. E eu sempre encarei provocação como uma oportunidade de eu avançar. Quando diziam para mim: você não vai conseguir, é aí que eu tentava. Era aí que eu tentava. Eu podia me esborrachar, mas eu tentava. Eu vou tentar, vou conseguir. Até hoje eu sou meio assim. Hoje, acho que um pouco menos, né? Eu não sei se eu tomei mais juízo ou se eu fiquei... Eu não sei. Mas o fato é esse. Então, quando a gente é provocado, como que você responde? Tem gente que se intimida. Agora, quando a gente está cheio da fé que vem de Deus, não vai haver intimidade. A gente não vai se intimidar diante das situações. Não haverá intimidação nossa. Nós vamos avançar. Davi não se intimidou. Davi olhou para o gigante e falou assim: ó, hoje mesmo o Deus a quem eu sirvo vai te entregar na minha mão. Ele olha para Deus. Eu sei, meus irmãos, que muitas situações ameaçam a gente todo dia. Muitas situações ameaçam a nossa maneira de pensar, a nossa emoção todo dia. Todo dia há uma seta, um dardo de Satanás lançado. Para quê? Para que a sua mente ela se sinta enfraquecida, para que a tua alma se sinta amedrontada. Mas quando esses dardos inflamados de Satanás forem lançados sobre você, usa o escudo da fé e você vai vencer, e esses dardos serão desfeitos. Há muita gente sendo vítima na sua alma, nos seus pensamentos, de dardos inflamados de Satanás. Satanás vive lançando dardos inflamados. Você já viu aqueles filmes de guerras medievais onde eles lançam aquela bola de fogo? São os dardos inflamados. Eles eram usados nas primeiras guerras. E aí defenda-se quem puder. Mas graças a Deus, nós estamos revestidos do capacete da salvação e da couraça da justiça. Nós estamos guardados em Cristo. Então os dardos do maligno sobre aquele que é de Deus não terão efeito. Amém ou não amém?
Pode vir dardo, pode vir o que for, nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. Aleluia! O que você ouve pode abalar ou despertar a sua confiança em Deus. Você quer fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A gente só vai ser cheio da fé se a gente for cheio da palavra de Deus. Josué e Calebe, aqueles espias, eram cheios da fé. Cheios da fé. Lembra daqueles espias? Eles foram espiar a terra. E eles foram espiar uma terra de quê? Terra de gigante. Os que estavam tomados pelo medo voltaram dizendo: olha, a terra a qual fomos espiar é uma terra boa, é verdade, mas os moradores, os homens que lá estão, eles matam as suas vítimas, nós vamos morrer. E começaram a apavorar a nação toda. Apavorar. Medo. Você sabia que o medo mata mais do que a realidade? O medo mata mais do que a realidade. O medo mata mais do que a realidade. Naquele dia, aqueles espias, 10 deles voltaram amedrontados, com medo. Eles fizeram a nação chorar a noite toda. Eles fizeram todo mundo acreditar que não seria possível. Eles fizeram todo mundo acreditar que não daria certo. Eles fizeram todo mundo acreditar que seria um fracasso. Eles fizeram todo mundo acreditar: nós vamos morrer na mão deles. Todo mundo acreditou. Josué e Calebe, por sua vez, rasgaram as suas vestes diante do povo e disseram assim: se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a vitória contra eles. Essa é a palavra da fé. Deus vai se agradar de nós e Deus nos dará a vitória. E foi assim que eles procederam. Quem entrou na terra prometida? Josué, Calebe e aqueles que creram. Enquanto que os outros morreram no meio do deserto. O medo mata mais do que a realidade. Conta-se que uma determinada peste disse que visitaria uma província. Aquela província tinha cerca de 10 mil pessoas que moravam ali. A proposta da peste era matar 5 mil pessoas. Extirpar 50% das pessoas que viviam naquele lugar. O rei daquela província, o líder daquela província, chamou a peste para uma conversa e disse a ela: como que você diz aqui que você vai matar 5 mil pessoas? Você não pode fazer isso. E aí a peste falou para ele: tudo bem, eu vou matar 1000 pessoas. E aí passaram-se os dias e morreram 5 mil pessoas. Aí o rei voltou à peste e disse: você matou 5 mil pessoas, você disse que mataria 1000. Ele disse: não, eu matei 1000, o resto morreu de medo. Tem muita gente morrendo de medo na caminhada. Ele morre mais por causa do medo do que por causa da circunstância. Ele morre mais por causa da sua maneira de pensar do que por aquilo que ele é. Ele está vivo, mas ele já está sepultado dentro dele. E essa é a pior coisa que um ser humano poderia viver. Um dia, evangelizando uma pessoa, um morador de rua, usuário de droga, todas as coisas juntas. E conversando com ele, ele falou para mim: cara, eu já morri, velho, ninguém me vê. Eu passo por aí, as pessoas nem olham para mim, cara. Eu já estou morto. Eu só estou vivo, ele falou para mim, mas eu já estou morto. E aí eu me ative a conversar com ele, a querer saber a história dele, porque eu gosto disso. Eu gosto de saber a história que levou o cara a estar daquele jeito. Por que você está assim? Aí ele foi me contando a história. Ele estava aqui hoje, mas sabe onde ele havia morrido? Lá atrás. Lá atrás ele morreu. Ele havia morrido lá atrás.
querido, querida, a gente que está morrendo antes da hora e antes do dia. Deus não chamou você para viver assim. Deus chamou você para viver uma vida e uma vida abundante. Terceira coisa, para encerrar aqui a minha conversa com você. Você sabe onde nasce o chamado de Deus? O chamado de Deus nasce no confronto ou nos confrontos que a gente vive na vida. É aí que nasce o chamado de Deus. Aquilo que assustava Israel, aquilo que estava assustando o povo de Israel, foi o que chamou a atenção de Davi. Aquilo que estava deixando o povo de Israel amedrontado, chamou a atenção de Davi. Davi falou, essa é minha missão. E ele perguntou, o que farão com aquele que derrubar esse incircunciso filisteu? Ele vai casar com a filha do rei, ele vai se livrar dos impostos, ele vai isso, ele vai aquilo. Davi olhou todas as recompensas e falou, é a minha chance. É a minha oportunidade. É hora de eu dar a volta por cima. É hora de crescer, é hora de avançar, é hora de desenvolver melhor a minha vida, é hora de eu servir com mais evidência. E Davi, aquilo que assustou Israel foi o que chamou Davi para a sua missão. Davi começou o seu reinado derrubando o gigante. Ele começou a ser rei em Israel assim, derrubou o gigante, fizeram até um hino para ele, você sabe disso. Saul ficou doido quando a turma começou a cantar para o Davi. Ele ficou doido porque ele era um rei invejoso. Ele era um rei que invejava o outro. E Davi nunca foi uma ameaça para ele. Muito pelo contrário, Davi se comportou como um amigo para Davi, para Saul. Mas Saul, quando viu a nação de Israel exaltando o seu feito, porque foi ali, o reinado começa ali. Quando ele derruba o gigante, quando ele vence as suas batalhas, ele começa a ser reconhecido. Ei, você e eu, se a gente quer reconhecimento, o reconhecimento, ele é fruto das nossas vitórias. O reconhecimento é fruto das batalhas que você não corre, das batalhas que você as enfrenta. O reconhecimento vem pela sua firmeza, pela sua fé, pela sua ousadia. O reconhecimento vem pelo caráter firmado, pela lealdade manifestada. Sabe, é isso. Aquilo que assustou alguns foi a missão para Davi. O inimigo para Davi não foi um obstáculo, não foi um motivo de medo, não. O gigante para Davi foi a oportunidade que ele percebeu de Deus revelar o poder dele na vida dele. Quando Davi foi enfrentar o gigante, o que Davi falou para ele? Davi, eu quero dizer para você que em nome do meu Deus eu vou contra você. Você sabe onde que o gigante errou? Foi quando o gigante amaldiçoou os deuses de Davi. Quando o gigante amaldiçoou o Deus de Davi, aí Deus entrou na briga. Porque Deus não dá sua glória a homens. Quando Golias falou assim, eu amaldiçoo os teus deuses, já era. Caiu antes dele cair, literalmente, foi ali que ele caiu. Porque quando Davi lançou aquela pedra, o Senhor Deus empurrou aquela pedra. Dá essa pedra para mim que eu vou fazer o serviço. Deus não dá sua glória a pessoas. Tem muita gente querendo o que é dele. E meu irmão, mais cedo ou mais tarde, o resultado chega. Mais cedo ou mais tarde o resultado chega. O inimigo não foi um obstáculo, mas o inimigo para Davi foi uma oportunidade de Deus revelar o poder na vida dele. O gigante, na grande verdade, ele abriu a porta para Davi ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que essa história tem a ver com a gente? Meu irmão, está cheio de gente desistindo toda hora. Está cheio de gente desistindo. Há dias atrás, eu estava pregando aqui, eu dizia o seguinte,
Eu dizia que, eu falava dos discípulos, a experiência que eles tiveram quando eles estavam no meio de uma tempestade. Eles estavam em uma tempestade, Cristo estava no barco, os discípulos estavam tirando a água que estava entrando no barco para fora, porque o que afunda o barco não é a água que está fora, é a água que está dentro. Então tem que tirar a água de dentro. E tem muita gente afundando, porque está com água dentro. Está com água no pulmão, água no coração, água aqui, água ali, excesso de água. E aí a vida afunda, o coração afunda. O gigante, ele abriu a porta para Davi ser conhecido. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando houver gigante diante de você, quando uma situação se deparar diante de você e você vê, olha, essa situação é gigantesca, ela está me ameaçando, querido, é a hora de você olhar para o Deus a quem você serve e de você dizer a você mesmo, o Deus que deu vitória a Davi naquele dia, contra aquele gigante, é o Deus que vai me dar vitória contra este gigante. É o Deus que vai dar a mim vitória sobre este gigante. Aquilo que parece ser sua maior ameaça, ele pode se tornar o maior cenário da sua vida. Aquilo que parece ser a sua maior ameaça, ela pode ser a maior bênção da tua vida. Davi foi a fé que escutou. Davi representa a fé que escutou as ameaças do gigante. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? Quais são as situações que de certa maneira amedrontam você? Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Será que existem aqui hoje, nesta manhã, pessoas que tenham, eu acredito que tenhamos, sabe por quê? Porque o ser humano é muito parecido em qualquer lugar que ele está, gente. É por isso que uma reunião como essa, um encontro como esse, um tempo como esse, ele é precioso, sabe por quê? Porque esse tempo trata com aquilo que está dentro da gente, com aquilo que nos ameaça, com aquilo que nos ameaça, com aquilo que nos amedronta. Deus está chamando você a viver uma fé poderosa, uma fé verdadeira, uma fé que enfrente, uma fé que resista, uma fé que supere. Deus está chamando você para viver essa fé. Viver a fé que transforma. Viver a fé que muda a tua vida de verdade. Viver a fé que transforma o teu coração. Viver a fé que transforma a tua mente. Viver a fé que transforma as suas atitudes. Viver a fé que faz de você uma nova pessoa. Esta fé. Conversando com uma pessoa nessa última sexta-feira, a gente conversava e no curso da vida esse rapaz adquiriu alguns vícios. E os vícios são terríveis, porque eles escravizam a pessoa. E em nossa conversa eu disse a ele, olha, só Cristo Jesus pode fazer de você uma nova criatura. Nada mais pode fazer de você uma nova criatura. Nada mais pode fazer de você um novo homem, a não ser Cristo Jesus. Porque se você entregar a tua vida a Cristo, você vai ser nova criatura. As coisas velhas que você está me dizendo vão passar, e tudo vai se tornar novo para a glória de Deus. E disse, não tenha medo, porque os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são os pensamentos de paz e de vida, para dar a você o fim que você deseja. E disse a ele, vamos orar, e eu quero que você creia nessa oração. Mas os nossos pensamentos são traiçoeiros. A nossa maneira de pensar é traiçoeira. A nossa maneira de pensar é perigosa. E nós precisamos vigiar a maneira como pensamos, a maneira como falamos. É bem possível que você faça uma coisa muito boa por alguém que está passando um tempo muito difícil,
E depois de você fazer uma coisa muito boa por aquela pessoa que está passando um tempo muito difícil, você se pegar naquele pensamento: será que isso pode acontecer comigo? E a gente precisa entender que a linguagem da fé precisa nos levar. A fé precisa nos levar. A fé precisa nos carregar. Meus irmãos, eu contava aqui na sexta-feira, no último culto, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça há um tempo atrás. Dores terríveis. Terríveis. E quando eu as tinha, a nossa mente, ela trabalha. É ou não é? Você sabe que trabalha. E aí, eu marquei alguns exames, fui ao médico e relatei a ele a situação, e ele me pediu uma bateria de exames, ressonância magnética, uma série de coisas. Corri atrás. Nesse intervalo fui ao cardiologista, porque eu entendia que alguma coisa não estava legal. E aí fiz tudo aquilo que o cardiologista pediu também. A minha pressão estava alterando demais, embora eu já tomasse o remédio da pressão. E aí o médico mudou o remédio. Nessa do médico mudou o remédio, as dores de cabeça sumiram. Desapareceu. Foi como tirar com a mão. Bênção, graças a Deus. Não me reencontrei com ele depois de tomar o remédio. A gente vai se ver daqui a 4 meses. 4, 5, 6 meses. Inclusive no dia meus irmãos estavam lá, né? A gente estava lá tudo cuidando do coração. Isso foi muito legal. E aí eu voltei essa semana no neurologista. E quando eu voltei para o neurologista, levei os exames para ele. Fiz os exames bem apurados, segundo o que ele me disse. Ele pediu alguns exames bem apurados. Graças a Deus consegui fazer os exames. E aí ele analisou os exames e ele falou para mim assim: pastor, ele sabe que eu sou pastor. Ele falou: pastor, o senhor está com uma cabeça de um menino de 20 anos. Eu falei: caramba, doutor. É mesmo? Eu falei: 20 anos, está tudo bem com o senhor. E havia um médico que havia dito que eu tinha tido um AVC. Há um tempo atrás, uns 5 anos atrás. Eu fui ouvir a opinião de outros, aí eu perguntei para ele novamente. Aí ele falou para mim: olha, você pega esse diagnóstico que te deram, você pega esse exame que te deram, você joga num vaso sanitário e dê descarga. Ele falou isso para mim. Eu falei: você nunca teve AVC, está tudo bem com as suas imagens. O seu cérebro aqui está como um menino de 20 anos. E aí eu falei para ele: eu preciso mesmo, porque o meu netinho está crescendo. Estou curtindo muito a vida com ele. Eu já falo os negócios para ele que ele não entende, mas a gente vai fazer. Então, eu fiquei tão feliz, sabe? Fiquei feliz mesmo. Aí eu encontrei um amigo, né? Para você ver como é que é, né? Encontrei um amigo, fui falar para ele: cara, fui no médico agora, estou tão feliz, cara. O médico falou isso. Aí ele falou assim: você acreditou? Miserável, né? Devia não ter encontrado ele, fala a verdade. Que cara miserável. Eu falei: você está brincando? Não, estou falando sério, que os médicos não falam a verdade para a gente. Eu falei: vai caçar o que fazer, rapaz. Meu amigo, falei para ele: vai caçar o que fazer, rapaz. Que ideia é essa sua? Você está louco? Para com isso, é isso mesmo que vai acontecer na minha vida. Eu me apego àquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é santo. Se algum louvor existe, se alguma adoração há, é nisso que a gente deve pensar. Mas eu te confesso que antes de fazer tudo isso, a mente da gente e o nosso arqui-inimigo, aí que o arqui-inimigo começa a lançar dardos sobre você. Ele mira você e solta. Ele mira você e solta. Ele mira você e solta. Você é a mira dele, ele coloca lá. Por quê? Porque você já está confuso. Você já está pensando nisso, naquilo, e aí dardo que vem. Mas quando você está revestido com a fé, os dardos podem vir, mas você vai ter vitória. Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar, Deus vai fazer coisa linda na tua vida. O Davi era a voz da fé, e o medo corria de Davi.
O medo temia Davi, sabe por quê? Porque Davi era cheio da fé. Eu não sei qual é o teu desafio, quais são os teus gigantes, quais são os seus obstáculos, ou o que você está vivendo agora. Eu estou aqui para dizer para você que Deus, Ele pode agir nessa história e glorificar o nome dEle na tua vida. Vamos ficar em pé. Não há nada, meus irmãos, absolutamente nada. Será que tem alguém aqui essa manhã que Satanás está mirando você e está jogando dardo para cima de você? Quem sabe alguma coisa está acontecendo que você precisa hoje. Precisa hoje, Senhor, eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu não quero ficar com isso. Eu não quero andar com esse peso, não. Eu quero colocar diante do Senhor hoje. Você que quer que o medo, você quer agora se encher da fé, para que o medo fuja de você, para que o medo corra de você. Você está diante de uma situação, você está diante de um gigante, de uma montanha. Você está diante de uma situação que você sabe que precisa vencer. Quero convidar você a vir apresentar a Deus aqui no altar agora. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, venha rápido, para a gente ganhar tempo. Eu quero orar com você, quero orar por você. Quero declarar sobre você. Esse gigante vai cair. Essa muralha vai cair. Essa montanha vai se curvar. Quem sabe um diagnóstico. O médico disse algo a você. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Sim, é poderoso. Ele pode. Coloque agora esse gigante diante do Senhor. Fala como Davi. Fala para Deus. Deus, olha aqui, ó. Coloca esse gigante agora diante do Senhor. E diante do Senhor, esse gigante há de cair. Diante do Senhor, esse gigante há, ó Deus, de ser derrotado. Diante do Senhor eu vou ter vitória. Diante do Senhor eu vou vencer. Diante do Senhor eu vou ser curado, eu vou ser curada. Diante do Senhor eu vou ser transformado, eu vou ser transformada. Diante do Senhor. Meu Deus, olha para esse altar nesta hora, Senhor. Olha, meu Deus, para esse altar. Ó Deus, eu não sei exatamente, é verdade, eu não sei. Mas, ó Deus, eu sei de pessoas que levaram situações diante do seu altar e elas foram ricamente abençoadas pela tua mão. Eu me lembro de Ana, ó Deus, que entrou no santuário e ela chorava muitíssimo. Foi tida como embriagada pelo sacerdote, porque, meu Deus, o sacerdote não conseguiu entender o coração dela. E ela olha para o sacerdote e diz: não, sacerdote, a tua serva não está embriagada. Não, ela não está embriagada. Eu estou levando a minha angústia ao Senhor. Eu estou levando os meus gigantes ao Senhor. E ela saiu, ó Deus, daquele lugar abençoada. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe esta mulher, este homem, esta família, esta casa, Senhor. São tantas situações que, ó Deus, ousam nos ameaçar, Senhor, mas nós vamos ouvir as ameaças cheios da fé, Senhor, sim, e o medo vai temer, Senhor, e a situação adversa vai temer, Senhor, sim, vai. O teu nome vai ser glorificado na nossa vida, o teu nome vai ser exaltado na nossa vida, o seu nome vai ser engrandecido na nossa história. Ó Deus, é verdade, Senhor, que a gente se intimida diante de algumas situações, sim, Senhor. Mas não há nada, Senhor, não há nada que possa deter o Senhor na nossa vida. Não há nada que possa deter a tua unção na nossa vida. Por isso, meu Deus, reveste esse homem e esta mulher agora desta fé poderosa, Senhor. Anima o coração desta casa, desta família, deste casal. Anima o coração, Senhor. Anima o coração, Senhor. Anima o viver. Anima, Senhor, o teu povo nesta manhã, Senhor. Eu abençoo os teus filhos, Senhor, e declaro sobre eles, Deus, bênção do Senhor, em nome de Jesus. E se tu crê, diz amém, diz graças a Deus, volta cantando para o seu lugar, aleluia.